Estamos vivendo tempos que, para mim, são muito bons. São difíceis, vai exigir um trabalho mental e espiritual muito forte, mas a gente vai aprender a encontrar o nosso rumo. Sempre aprendemos. Somos seres que há muito tempo vêm evoluindo, há muito tempo vêm caminhando. E a gente não perdeu só os pelos do corpo, não. Adquirimos inteligência, nosso cérebro aumentou, mas também recebemos um conhecimento espiritual que faz com que a gente sinta a nossa responsabilidade na vida da Terra. E para que essa vida tenha qualidade, sem ser dentro de caixinhas, é justamente respeitando a diversidade. Eu estou falando nisso porque hoje eu assisti um vídeo com uma senhora de 74 anos sendo presa por racismo, e já coloquei um vídeo na plataforma. Se vocês quiserem, é só ir lá dar uma olhada. Como sempre, não, agora eu estou passando um pouco dos 10 minutos. Eu tenho que confessar, me desculpem, mas eu estou vendo que a receptividade está sendo muito boa. Os comentários estão aumentando. Gente, eu agradeço demais isso. Comente. Quando vocês comentam, eu agora parei para almoçar e sempre faço uma horinha de descanso, né? Aí o que eu fiz? Fui responder a essas postagens dentro dos meus vídeos, e é muito gostoso essa interação com vocês, porque eu não estou pessoalmente, né? Eu gosto da conversa pessoal também. Libra gosta de conversar. Mas vamos lá. Depois daquele vídeo, eu assisti um outro, onde uma mãe estava reclamando do Brasil Paralelo. Gente, aí eu vou só fazer mais abrir um parênteses para dizer: o nome Brasil Paralelo já é chamado de paralelo, não é à toa. Aqui tem uma coisa acontecendo que todos vocês estão vendo, e ele paralelamente tenta deturpar o que você está vendo, para te enrolar, para te cativar, puxar para o lado deles e depois te escravizar. Vocês são coisas, não são pessoas dignas de respeito. Então, muito cuidado. Então, ela viu o filho dela, uma criança que estava na escola. As pessoas, os cineastas desse Brasil Paralelo, foram à escola lá em São Paulo e simplesmente fotografaram crianças, perguntaram coisas às crianças e avisaram a ela, que falou: olha, eu acho que eu vi o seu filho numa propaganda do Brasil Paralelo. Ela entrou para ver a propaganda e realmente estava lá a criança, mas a imagem da criança com uma voz de inteligência artificial, ou seja, não correspondia ao que a criança tinha dito. E levando essa criança a se queixar dos pais, como se os pais estivessem escolhendo a sexualidade dessa criança, para fazer denúncias de que pais estão conduzindo filhos para uma sexualidade não normal, ou que eles chamam de normal. Então aqui, quem quiser ver isso aí, o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, tem jornais fantásticos para pessoas que estão antenadas, que vão lá e olham, porque mesmo quando falam que o Eduardo Moreira disse alguma coisa, eu vou no Google e pergunto: acabei de saber de uma coisa, fui no Google e é fake. O Eduardo não falou aquilo. Que vale que eu pensei, o Eduardo não ia mandar as pessoas jogarem numa coisa
se ele é contra o jogo. Mas tem pessoas que não sabem, e como ele tem uma credibilidade financeira e tem um nome com credibilidade, as pessoas são capazes de investir dinheiro ali e vão se dar mal. Mas eu fui lá e dei uma olhada. Então eu estou dizendo para vocês que podem assistir o ICL tranquilamente, mas com senso crítico. Por favor, não abram mão desse direito sagrado de ponderarem, de raciocinarem sobre aquilo que vocês aprendem. Mas voltando lá, aqui eu falei, já que eu vou fazer vídeo hoje, vou falar da dificuldade de criar seus filhos como novos humanos livres de rótulos. Gente, até para tranquilizar, eu acho que esse vídeo vai passar de novo de 10 minutos, mas não vou poder quebrar em 2. Vamos lá. O seu filho nasce com uma sexualidade biológica. Ou ele é um cromossomo XX que o designa, que nós passamos a designar como feminino, como mulher, como menina. Essas são as designações para quem nasce com cromossomos XX. Quem nasce com cromossomo XY vem designado como menino, como rapaz, como homem, como velho, seja lá, sexo masculino. Isso é sexualidade biológica. Até dentro dessa sexualidade biológica se discute muito, porque existem várias graduações de cromossomos XX. E existem várias graduações de cromossomos XY. Então, aqueles que acham que as coisas têm de ser daquele jeito, eu lamento dizer que você está errado. A natureza está em constante transformação e ela não fechou ainda esse caso. Biologicamente, estamos nos transformando, mesmo dentro de cromossomos XX e XY, como macho e fêmea, homem e mulher, nós estamos nos transformando desde lá dos antigos. Desde o primeiro homem catalogado, do primeiro ser humano catalogado na África, que nós estamos nos transformando. Já não nos parecemos com os nossos ancestrais mais antigos. Então vamos entender que a mudança acontece constantemente. Dentro dessa graduação XX e XY, que são modulações que vão acontecendo, também tem distorções. Tem pessoas que têm 2x e mais um y, tem pessoas que têm 2y e mais um x, que às vezes num exame de sangue fica indefinido se é macho ou se é fêmea, isso biologicamente. Mas o que aquela criança vai ser não é aquilo que você ordena que ela seja. Até algum tempo atrás, só existia consideração de macho e fêmea, homem e mulher. E quantas distorções tinha dentro disso? Que a pessoa tinha que esconder, tinha que enrustir. Eu tive um tio que apresentava namoradas lindas e, no entanto, ele era homossexual. E o nosso medo por ele esconder, quando começou a AIDS, era ele se contaminar e não contar para ninguém. Porque a gente o amava muito. E em respeito, como naquele tempo ele não gostava que soubessem, porque senão ele teria contado, a gente se calou. Graças a Deus ele foi por velhice, foi por motivos de diabetes, totalmente diferente. Mas a gente ficava vigiando de longe, entendeu? Porque ele iria esconder, porque era uma coisa escondida. Então existia. O que acontece hoje em dia é que as pessoas estão à vontade para se expressar
como elas se sentem. Agora, aqui é como essa mãe de hoje em dia, esse pai de hoje em dia, vai criar essa criança e deixar que ela escolha, ou ela tenha uma energia natural para isso. Porque o meu tio, ele nasceu biologicamente assim. E teve ainda minha avó, que eu não sei porquê, fez uma promessa de 7 anos de vesti-la como menina, de vesti-lo como menina até os 7 anos. Então, aos 7 anos, ele não sabia nem sequer a sexualidade dele. Ele sabia que usava vestido, lacinho de fita na cabeça, aprendeu a cozinhar, a bordar, a tudo, porque ela o tratou como uma menina. Mas isso não contagiou mais nenhum homem da família. Então entendam que não é bem assim, não é por contágio. Ah, você está ensinando seu filho a ser gay. Não, é mais fácil que a sexualidade agora esteja confusa até pelos agrotóxicos, pelos hormônios nos animais, do que praticamente pela intuição da família. Porque senão, antigamente, se induzia, se batia, se botava para fora de casa. E não mudou o fato. Ele continua sendo. Figuras solitárias que eu conheci na minha vida, são figuras solitárias quando eu era mais nova. Que a família não falava, a família não tocava, é como se ele tivesse morto, não existisse mais. Então, gente, não sacrifiquem esses pais e essas mães que agora estão confusos, porque agora pode tudo, né? Tudo está liberado. Então, como eu faço com meu filho? Deixa ele. Se ele quiser brincar com uma boneca, qual o problema de brincar com uma boneca? Se ela quiser brincar com bola, minha irmã brincava com bola. Ela só gostava de bola, queimado, pique, mas de bater nos outros. Ela só gostava de soltar pipa, peão, bola de gude. Só usava short. Não gostava de vestido, cabelo curto, a minha mãe. Essa é. No entanto, infelizmente ela se foi, estava casada, era apaixonada pelo marido. Um belo dia, ela resolveu usar perfume, ela resolveu usar vestidos, a maquiagem. Um belo dia. Então, não é assim. Então não sacrifiquem esses pais, não maltratem, não julguem, porque já é difícil para eles. É difícil para um pai e para uma mãe educar, né? É difícil, porque às vezes você tem que chamar atenção, tem que dizer não. Eu que ajudei a educar meus irmãos, quando eu dizia não, eu lembro disso até hoje. Eu não me lembro dos sims que eu dei, mas os nãos nunca saiu de dentro de mim. Quando eu olho para eles hoje em dia, eles conversam comigo, alguma coisa, eu falei, poxa, teve um momento em que eu não fui legal com eles e disse não. Mas eles mesmo nem se lembram disso. Fazia parte da educação. Mas eu sei que é difícil para um pai, para uma mãe, educar. Porque não está educando para o seu mundo, está educando para um mundo que ainda virá. E que você não sabe como será. Então, o melhor é prepará-lo para qualquer coisa. Meu irmão, por exemplo, ele sabe se virar, ele sabe fazer comida, ele não cuida da casa, ele não deixa a gente entrar lá, então ele sempre recebe na porta e vai para a casa da minha irmã com a gente, entendeu? Eu nem tento. Por quê? Porque a casa dele, homem, é acumulador, aquilo ali, se ele passar, é vantagem. Passar ele e a gata dele já é vantagem. Então, realmente, mas a minha mãe sempre deu roupa para ele lavar, a louça para ele lavar, o banheiro para ele lavar, entendeu? Vai botar sua roupa lá na corda, ele botava escondido para a vizinhança não ver, mas botava. Minha mãe nunca tratou de forma diferente. E eu me lembro que na época o meu pai ficava muito preocupado, porque ele era criado por uma mãe, uma tia e mais 4 irmãs.
Sabe lá o que é isso? Falou, só tem mulher aqui. Eu saio para trabalhar e o avô também saía. Quando eu chegar, esse menino tá usando rosa, filho. E ele devia lembrar do irmão. Então, coitado do meu irmão, ele não podia chorar, que meu pai não podia. Ah, o que é isso? Você é homem não chora. Então a gente deixava algumas coisas, mas depois, quando meu pai saía, a gente passava a fazer um carinho nele. E tá aí, é um homem, ele nunca teve dúvida da sexualidade dele. E ao contrário, dessa vez ele ficou uns dias já aqui em casa. Eu conversando com ele, eu falei, Ricardo, que isso? Ah, não, você que tava desses machos que fica julgando aquele que não é, né? Eu falei, cuidado, não seja assim, não faça isso. Você já está com 60 anos, mas com 60 anos também. As mudanças ficam mais difíceis. Não sou eu que, de tanto mudar na vida, eu já olho a mesmice de uma forma estranha. Eu sou o contrário, né? Então vamos lá, gente, tá bom? Vamos ter compreensão com esses pais, com essas mães. E pai e mãe, você que está começando agora e não sabe, age com um pouco de razão, age com o coração. Entenda que você é mais pai e mãe do que amigo, ou seja, a sua função é encaminhar esse ser da melhor forma possível para conviver civilizadamente na sociedade. Então não tente impedir religião, não tente impedir sexualidade, ensine pelo exemplo, até para que ele possa escolher. Tem um vídeo, ai gente, tá ficando grande demais, tem um videozinho que eu gostava muito, que acontecia nas palestras que eu dava, que era uma criança que começou a ver a sexualidade, que é um desenho, né? É um desenho instrutivo, pelos atos. Então ele via o pai na frente da TV, assistindo o jornal e vendo, tomando cerveja, comendo salgadinhos ali, uns petiscos. A mãe estava sempre fazendo alguma coisa e quando ele chorava, o pai falava, vai lá para sua mãe. E ela, mesmo cozinhando, mesmo limpando alguma coisa, pegava ele no colo, enxugava as lágrimas e fazia as coisas. Então ele foi, aos poucos, né, moldando a visão de mundo dele pelo que ele via. E é isso que eu quero que vocês entendam. Como psicanalista, eu sei que o humano vai aprender vendo um outro humano. E os humanos mais próximos são os que vão exercer maior poder de influência. Então é muito mais importante que você tenha cuidado com as palavras que você diz, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido. São essas coisas que a criança que aprende tudinho vai estar atenta. E isso é mais importante do que a sexualidade dele, porque ali o que bater mais forte é o que ele vai seguir naturalmente. Mas é importante que ele se sinta amado, abraçado e compreendido dentro da família.